Bem-vindos a mais um podcast, o 26º podcast Conhecendo Jesus. O meu, o teu, o nosso podcast. Lembrando que a intenção desse podcast é levar Jesus até você, que você venha conhecer Jesus, que você venha abrir a porta do seu coração para que Jesus venha falar com você. Então hoje, Gabi, mais um podcast, graças a Deus. Vamos que vamos, né? Faz o seguinte, se inscreve no canal, ative o sininho. Você que tem acompanhado, né, que tem estado conosco nessa mesa, através da tela, se inscreve nesse canal, mande para algumas pessoas, para que essas pessoas sejam edificadas, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, e quanto mais ele entende que é relevante, mais pessoas serão alcançadas. Amém? Exatamente, amém. Não esquecendo também que nós temos outros canais, né, que é o Instagram, nós também estamos ali no TikTok, então é importante que você esteja acompanhando, né? E em breve também a gente vai estar lançando em outras plataformas, que é aquela plataforma mais de áudio, né? Para que você também esteja acompanhando de diversos lugares onde você esteja, tá bom? Lembrando também você que a intenção desse canal sempre foi que você se aproximasse de Jesus. Então, aproveite cada detalhe que for falado aqui através das Escrituras, amém? Pega aí, né? Tem que pegar a benção. Bora lá, então. E hoje nós estamos com uma convidada especial. Eu queria que ela já se apresentasse aqui para nós. Uma convidada especial que, inclusive, ia ser minha esposa. Olha só. A Priscila. Aí. Além de esposa, é patrocinadora, né? Mais também isso ainda, meu Deus. Desse canal maravilhoso, né? É isso mesmo. E é uma honra, uma oportunidade também incrível para a gente estar aqui com a pastora Priscila. E nós colocamos até mesmo fizemos uma enquete ali no Instagram, quem que seria ali a parte 2, um próximo vídeo, né? E as pessoas votaram em você mesmo, né? O pessoal estava ali com grande expectativa em ouvir mais um pouco ali, do seu testemunho, do que você tem para contar para a gente, né? Mas antes eu vou estar apresentando, então, os nossos patrocinadores, que é um momento importante, né? Para que a gente esteja sempre alinhado. A gente conta muito com o patrocínio de todos eles. E também você que esteja nos acompanhando e deseja nos patrocinar, entre em contato com a gente pelo Instagram, ali pelo direct, até mesmo tem o nosso número ali. Fique à vontade, aquilo que Deus tocar no seu coração, porque isso é realmente uma obra de Deus, né? A palavra do Senhor tem alcançado, nós temos visualizações até mesmo fora do Brasil, então isso é algo mesmo edificante, né? O testemunho, ele edifica muito outras vidas, né? E o primeiro patrocinador que nós temos é o Caboquim Café. O café regional, um café amazônico, eles estão com 2 unidades, tanto aqui em Palhoça quanto também em Balneário Camboriú. Então, que é você que é de Manaus, que é do norte, ele trabalha diretamente com cafés regionais, ele faz um peixe, um tambaqui frito muito bom mesmo, sabe? Então, vale a pena mesmo ir, levar a sua família, se deliciar aí com essas iguarias. Nós temos a barbearia Dom Ari, ele que tem sempre o cuidado do nosso visual também. Verdade. Ele é uma pessoa muito atenciosa, né? Um excelente profissional. Vale muito a pena mesmo você estar indo lá, comparecer até o estabelecimento dele. Deixa na régua o cabelo. Né? E ele faz vários tipos de corte, então ele interage mesmo assim com o cliente, algo que você não fica ali sentado, travado, não. Verdade. Algo que é dinâmico mesmo. Um abraço, amigo Ari. Obrigado, tá? Deus te abençoe. É verdade. Nós temos o Mercado Vieira. O mercado tem nos patrocinado desde o início, tem nos apoiado desde o início. Então, é sempre importante, eles trabalham com produtos de qualidade, desde o açougue, até mesmo produtos alimentícios. A padaria também deles é excepcional, uma coisa assim extraordinária, né? E realmente ele é um dos primeiros patrocinadores do podcast. Então, é interessante mesmo você ir, conferir, não ficar somente ouvindo, né? Mas ir conferir, quem sabe você chegue lá, dê o seu nome. Olha, eu vi ali no podcast, né? É até interessante ter esse feedback, né? Verdade. E nós temos o Tag Seguros, que é o nosso amigo Tiago, ele que trabalha com seguros, consórcio, você que procura ali um consórcio, até mesmo para um apartamento, para um carro, uma moto, enfim. Ele trabalha com as diversas possibilidades. Seguros, né? Também ele trabalha. Isso, exatamente. Nós temos o Céu Universo da Criança, que é uma escola totalmente direcionada com conteúdo cristão, ali para direcionar o seu filho, sabe? É uma educação mesmo bem positiva, uma educação mesmo que traz essa visão cristã que hoje em dia é muito necessário, né? No mundo que nós estamos vivendo, no contexto que nós estamos vivendo, infelizmente, é algo que não deveria, né?
Mas ainda bem que nós temos Cristo que nos consegue nos direcionar, trazer essa paz. E nada melhor do que levar o seu filho, né, nos caminhos do Senhor, tá bom? Verdade. E hoje a gente tem também aqui a Prineus, né? Você gostaria de falar alguma coisa? Então, um prazer estar aqui, né, primeiramente, e muito honrada mesmo estar aqui novamente, mas num novo local, né, num novo tempo, novo ciclo aqui desse podcast. E também uma honra para mim ser patrocinadora desse podcast, desse projeto, né? Não é só, como a gente sempre fala, não é só um projeto, não é só um podcast, né? É um propósito. É algo que o Senhor traçou no céu. Então, eu acho que quando nós investimos no reino, nós estamos alargando as tendas e levando o evangelho a mais pessoas, né? Então, eu tenho, né, ali o meu estúdio, design de unhas, o amor por unhas, né? Foi assim que eu intitulei, né? Onde nós fazemos alongamento, esmaltação em gel, banho de gel, pé e mão, tudo para embelezar as mulheres, né? E deixá-las mais bonitas. Fica ali na Avenida das Torres, número 31, no Jardim Eldorado, bem pertinho. Pode seguir lá no Instagram, marcar o seu horário. Já pro Natal, né? Já confirmar o seu horário e garantir para não perder. Agendamento, né? Agendamento. É verdade. E nós temos um patrocinador que é importante também frisar, que ele entrou recentemente, que é o CIM Casas e Chalés. Então, ele entrega ali para você desde o alicerce ao acabamento, uma obra completa. Até nós lançamos um vídeo dele com sua obra no Instagram, algo ali extraordinário, né? Algo também de muita qualidade. Ele entrega ali o chalé, a casa. Então, se você procura ali um orçamento, pode entrar em contato com ele, ou até mesmo no nosso direct, que a gente já encaminhou o contato dele para você. É algo muito direto ali e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Glória a Deus. Vamos lá, então? Bora lá? Vamos pro podcast. Vamos lá, apresentar mais esse episódio aí da continuidade. A pastora Priscila apresentou o trabalho dela, mas não se apresentou. Não se apresentou. Né? Então, se apresente um pouquinho para o povo que tá em casa, né? Para te conhecer um pouco. Então, como eu falei, né? É um prazer estar aqui. Eu sou a Priscila, né? A Pri, ou a pastora Pri, como chamam, né? Sou mãe, cristã, esposa, amiga, discipuladora, pastora, manicure, neodesigner. Né? Tenho 36 anos, sou casado com esse moço aqui, bem como ele falou. Temos 2 meninos lindos e estamos aqui, né? Vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver, um passo de cada vez e desfrutando desse amor imensurável que Deus tem por nós. Amém. Glória a Deus. Pode falar. E, pastor, vou chamar você assim, né? Pastora Pri, que eu já tenho esse costume. Então, pastora, como foi para você conhecer Jesus, né? Existe um trajeto de nossa vida, quem nós éramos antes e quem nos tornamos hoje, né? Quando nós estamos em Cristo, novas coisas surgem, né? E sim. Quem era a pastora Priscila antes, né? E hoje? Então, uma pessoa totalmente diferente, né? Uma pessoa que precisava ser completa, que precisava buscar algo, precisava encontrar algo, mas não sabia exatamente o que, nem onde estava, né? Mas uma pessoa totalmente diferente, assim, 100% diferente do que eu sou hoje. E eu acho que tu falou sobre como eu conheci Jesus, né? Sim. Eu conheci Jesus através do meu esposo, né? Nós, ali em 2018, na ocasião de uma enfermidade, em ansiedade, síndrome do pânico, eu acredito que ele já até contou aqui, né? Ele procurou, então, naquela tentativa de buscar, né, ajuda espiritual em alguns lugares, foi parar por indicação num benzedor, que não era um benzedor, era um pastor. E através dali, então, nós conhecemos Cristo ali, fomos batizados. O pastor foi alguém mesmo muito importante pra gente, assim, né, para nos apresentar esse Deus, esse Jesus, assim, nos acompanhar nos primeiros passos. Então, foi assim, através dele, todos fomos, né, e permanecemos hoje, graças a Deus. E nós precisamos de pessoas, assim, posicionadas, né? Por mais que seja um benzedor, falar, né, vou levar você ali no benzedor, mas era uma pessoa que estava posicionada, à disposição, né? E como você falou, era um pastor e hoje vocês têm
carregam esse título, carregam essa unção, carregam esse mover de Deus. E hoje eu creio que tem esses discípulos atrás de vocês, né? Através desse posicionamento de vocês, né? Interessante. Eu já Amém. queria deixar um abraço pro pastor Clemente. Ama sua vida, tá? A missionária também, sua esposa. Marinês. Ama sua vida, obrigado por tudo. Eu não contei tudo, mas uma hora a gente vai parar para contar aqui no podcast Amém, um pouquinho sim. do nosso testemunho, Uhum. né? Mas que bênção, né? Que bênção receber a Pri aqui, a pastora Pri. E em que momento da sua vida você percebeu que precisava de algo além do que já conhecia? Antes da conversão ou após? Antes da conversão. Antes. Na verdade, eu sempre percebi que precisava. Eu estava sempre em busca, né, de algo. Mas pelo fato de não saber exatamente o que ou em quem buscar, em que lugar buscar verdadeiramente, eu tive por alguns lugares. Eu me lembro que esse fogo, né, esse amor, essa questão de entender que Deus existia e que era, né, que era algo muito importante, já ardia em mim quando eu era criança, assim. Eu lembro que acho que com uns 10 anos, próximos 10 anos, eu mudei para um bairro lá na minha cidade, no Rio Grande do Sul, e tinha uma capela, assim, de uma igreja católica, né, nesse bairro. E eu fui, por mim mesma, buscar, e eu ia, né, nas missas, então eu entrei para a questão ali da catequese, mas porque eu sentia algo, né, em Deus e eu queria buscar. Os meus pais nunca me levaram, assim, nunca foram nem católicos, a gente, né, se professava como católico, né, mas nunca, não me recordo, assim, apesar dos batismos, de estar com eles na igreja, né. Então, eu lembro que eu me matriculei na catequese, então eu ia nos sábados à noite, eu ia pra missa sozinha, eu me recordo que os meus pais foram no dia da formatura lá, da catequese mesmo, do encerramento, né, foi o dia que eles estiveram. E então, desde ali, eu sempre senti algo, que existia algo além de mim, que Deus existia, era real, embora eu não conhecesse Jesus, não soubesse que era um Deus tão próximo como eu conheço hoje, eu sempre estive em busca de algo, porque sempre existia um vazio, sempre existia um espaço que precisava ser preenchido, né? Então, eu fui no catolicismo, espiritismo, né? Vários lugares onde, Deus está lá. Deus está lá, tu vai encontrar, lá tu vai sentir, lá você vai... Então, por esses lugares eu sempre fui, embora não fosse o lugar onde eu iria encontrar, né? Mas eu entendo que essa sede, essa necessidade, né, que é o próprio Deus que coloca dentro de nós, ela sempre existiu. Muitas vezes a gente vai buscando em outros lugares também, não na religião, né? Mas em coisas, em trabalho. Mas se a gente parar para tentar perceber, sempre vai haver esse espaço, né? Então isso já era bem claro, assim, para mim, que precisava de algo. Eu precisava encontrar algo. E é bom ela tocar nesse assunto. Se ficar à vontade para falar, pode falar, né? Mas eu vou fazer uma pergunta. Você falou que passou pela católica, teve no espiritismo, teve em diversos outros lugares, né? Mas seria bom para o povo saber e entender quando você fala assim, mas o Deus não, né? Deus está em todos os lugares. Aquela coisa que a gente ouve sempre é de praxe. Deus está em todos os lugares. Mesmo que eu dizer assim, todos somos filhos de Deus. Existe uma verdade na Bíblia que precisa ser dita e você precisa ouvir em casa isso, né? Nós somos criaturas, né, criadas por Deus. A partir do momento que nós cremos que Jesus é o Senhor, isso é bíblico. Quando nós cremos que Jesus é o Senhor, aí sim, nós nos tornamos filhos de Deus, né, por conta de Jesus. Mas qual foi a tua experiência, né? Não está aqui, não está no prático, mas qual foi a tua experiência em outra religião? Enfim, eu costumo falar que a gente não segue uma religião, né? Nós seguimos Cristo. Mas na religião, qual foi a sua experiência? Então, a minha família, então, como eu falei, nunca seguiu uma linha assim, nunca soube de alguém que era evangélico, que ia, né? Sempre foi essa questão muito do lado do espiritismo. Então, eu cresci conhecendo isso como a religião. Tanto católico, como evangélico, como espírita, era, né, a mesma coisa. Cada um, eu ouvia isso, né? Cada um escolhe qual que se identifica mais. Então, assim, a minha avó já frequentava, né, espiritismo, a minha avó já era benzedeira, a minha avó era, né, fazia aquele jogo de cartas, era cartomante, a minha mãe frequentava. O meu pai não muito, porque eles eram já mais
mais ateus, assim, não digo ateu, mas não professavam nenhuma fé, não dizia eu creio em Deus ou não creio, né? Não dizia nem que não, nem que sim. Então, mas eu nunca tive essa influência para algo específico, era sempre eu falo que é uma saladona, né? Vai lá na missa, manda rezar a missa de 7º dia na igreja católica, depois vai lá tomar um passe no centro de Umbanda, depois bota a carta e benze com incenso e Salmo 91, né, que são as práticas. Então, como a minha vertente, ele sempre foi isso, e foi o que eu aprendi, o que eu vi, pra mim tava tudo bem, e era o que eu frequentava, né. Até que até então eu era só frequentadora, assim, eu lembro que eu era criança, minha avó levava nas benzedeiras, né, tá doente, tá com isso, tá com aquilo, leva lá na benzedeira pra benzer, vai curar, eu tenho que fazer uma cirurgia, não, leva pra benzer que não vai precisar fazer, né. A gente sabe que a intenção das pessoas são boas, mas a gente não conhece a verdade, né, pra entender que aquilo não tem poder além do nome de Jesus, né. Então, a primeira experiência mesmo, assim, que eu tive ali foi quando meu irmão, né, que tinha um problema ali de saúde e tal, e entrou com a questão da dependência química. A gente tava passando uma situação bem difícil, assim, em família. E aí, como tu já tá naquele desespero de recorrer pra onde pode te ajudar, né? E eu lembro que uma amiga falou assim, vamos lá no centro lá, que tem passe, daí tu vai lá, leva uma foto dele e tudo. E eu fui. Era Umbanda. Era Umbanda. E aí, eu fui com ela, então... E aí, quando eu fui lá, realmente eu senti algo, né? Eu senti algo porque o mundo espiritual estava aberto e eu hoje sei, né, que já tinha um espírito dentro de mim, que o Senhor já sabia, assim como o Satanás também já sabia que eu tinha um propósito, que tinha a vida de Deus dentro de mim, né? Então, eu senti algo, daí você ouve aquela coisa, tá sentindo alguma coisa diferente? Tô sentindo, meu corpo tremia. Eu sentia, né? Tinha uma sensação, eu tava conseguindo perceber que tinha algo além do natural ali. Mas aí vem a história de você tem mediunidade, é porque você tem que desenvolver, é a caridade, é toda aquela coisa assim, né? É ajudar as outras pessoas, porque isso você escolheu lá no céu, né? Então, como se fosse um pagamento de uma pena. Sabe quando a pessoa faz um delito, daí tem que prestar um serviço comunitário? Uma troca. Aqui, né, no mundo. É tipo isso, tu errou, né, numa encarnação passada, numa vida passada. Então agora tu pode escolher ou ir pro inferno, ou você pode escolher, através aqui, prestar caridade para ajudar outras pessoas. Então o teu espírito vai evoluindo para que haja perdão, né, para que haja, então, tu possa conquistar a salvação. Algo que a gente sabe que, né, segundo as escrituras hoje, que não é possível, né. E aí, eu criei naquilo, porque afinal de contas, eu tinha um buraco ali, um espaço que precisava ser preenchido por algo, e bom, eu tive uma sensação, não foram só as palavras daquelas pessoas, mas eu senti algo no meu interior, né. E eu comecei, então, a conhecer mais daquilo. Entrei pro desenvolvimento, que eles chamam, que são as sessões em que tu vai aprendendo, e mesmo aprendendo até a maior aprendizagem ali, aprendizado ali, na verdade, é a prática, que é a incorporação, é entender quem são, né, cada entidade A, B ou C, enfim. E aí eu comecei a frequentar. E nada mudou, né, vou dizer que nada mudou em relação à vida ali do meu irmão e tudo, mas eu, por um momento, achei que eu estava ali realmente, que Deus estava ali, porque eu estava cercada de pessoas boas. Aquelas pessoas não eram pessoas ruins, muito pelo contrário, eu via ali muita compaixão, muita misericórdia uns com os outros, muita ajuda, muita essa questão da fraternidade mesmo. Mas nós estávamos todos achando que estávamos servindo a Deus e, né, servindo a idolatria, aos ídolos, às entidades e a Satanás, né. Então essa foi a minha experiência ali, até que um dado dia toda aquela cerimônia que tem de incorporação e começa e acaba. Eu tava ali, eu lembro que incorporei, né, uma daquelas entidades, só que eu tive um lapso, assim, como se eu me enxergasse, assim, sabe? Eu lembro que por um momento, parece que eu desmaiei, assim, eu tive um flash que eu apaguei, e quando eu acordei, eu lembrava somente de ver 2 pés e muita lama. E eu via 2 pés, eu acredito que sejam os meus, né, muito atolado e muito barro, muita lama, assim. E aí, eu voltei, assim, até com aquela sensação de pressão baixa, saí pra fora da casa, e aquilo
soou muito estranho em mim, assim, eu me senti desencaixada daquele lugar. E a partir dali eu nunca mais voltei. Até o momento você entendia que aquilo era o seu propósito. Isso. E aquilo era... Você tinha se encontrado naquilo. Uhum. Depois dessa visão, você, alguma coisa mudou, né? Exatamente. Não, e assim, ó, hoje eu quero falar um pouco mais da Bíblia, tá? Tô conversando com ela aqui, com a pastora Pri, tá me dando vontade de falar. Primeiro eu quero que você entenda em casa que a gente não tem intolerância religiosa, tá? A gente respeita você que não professa a mesma fé que nós, que estamos aqui nessa mesa. Porém, a nossa fé, acredita na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Nós estamos aqui para testemunhar aquilo que Jesus fez na nossa vida, primeiro de tudo. E quando a pastora Pri falava algo, eu achei interessante ela falando sobre como se fosse uma troca no céu, como se fosse pagar uma pendência, né? Isso eu quero que você entenda em casa também, que a salvação do ser humano é mediante a graça. Nada que nós for fazer, nem caridade, sabe? Obras boas, nada disso vai nos dar salvação. A salvação é mediante Jesus Cristo. Quando eu professo e creio que Jesus Cristo não é só Salvador, mas Senhor da minha vida, eu serei salvo. Amém? Só para deixar aqui bem, bem claro, porque assim, hoje a conversa tá andando e eu tô gostando, tá dando muita vazão para as Escrituras. Amém? É, verdade. E pastora Pri, e em que momento, após essa conversão com Cristo, algo que marcou a sua vida, um momento ali que você entendeu ali, não, Jesus é o Senhor da minha vida, sabe? O Espírito Santo é algo que eu quero cultivar sempre, entendeu? Uma experiência nos primeiros dias, sabe? Após a sua conversão. Nos primeiros dias... Houve algum momento? Eu acho que não foram, assim, geralmente nos primeiros dias, mas eu vou contar que eu acho que entre o início e até o segundo ano ali de conversão, geralmente. Essa certeza de que Jesus era o meu Senhor, que Ele era o meu Salvador, que só Ele podia, isso ficou bem claro pra mim no início, né? Já. Eu entendi, assim, aquilo, porque a nossa vida foi sendo transformada, né? Então, era inegável saber que só o Senhor podia fazer isso, porque então eu tinha vivido, né, ali quase 30 anos de uma forma... E de repente, né, através da obra, né, da graça e do Espírito Santo, várias coisas foram mudando em nós, né, em mim, dentro de mim, os meus sentimentos, os meus pensamentos, a minha forma de agir, a minha forma de falar. Então, eu conseguia sentir essa transformação. Porém, eu não conseguia ter o entendimento dessa proximidade de Jesus, que havia um relacionamento com Ele, como eu tenho hoje. E aí, eu acho que perto de uns 2 anos de conversão, eu... né, já estava ali sendo discipulada, a gente já estava bem ativo na igreja, né, desde que nós nos convertemos, assim, sempre teve essa questão muito do serviço, sabe, do amor em fazer, em estar ali, né, bem próximo das pessoas, nessa troca, nessa comunidade de fé, que eu acho que, não tenho certeza que isso nos influencia muito, né, na nossa permanência, nas dificuldades que a gente enfrenta no início ali. Então, a gente sempre teve esse contato. E aí, quando foi próximo, acho que uns 2 anos, nós fomos... Eu lembro que eu tava fazendo meu devocional, e... Eu tava fazendo meu devocional e eu tava falando pelo WhatsApp com a minha discipuladora, porque Deus tinha falado algo comigo naquela palavra, e aí ela, naquele momento, me mandou uma mensagem, que era a pastora Carla, na época, né? Glória a Deus pela vida dela, uma mulher de Deus, assim, que foi incrível na minha vida, eu sou muito grata pela vida dela também. Percebe-se que ela era discipuladora da pastora Carla, né? E aí... ela tava falando comigo e eu falei que eu tive uma sensação, uma experiência mesmo, como se algo fosse acontecer. Eu não tinha ainda esse discernimento de ouvir Deus falando algo, mas eu lembro que eu comecei a orar e eu caí num choro, assim, em algo do espírito mesmo, que era como se uma vertente, né, tivesse jorrando ali e eu não conseguisse controlar. E eu senti como se tivesse uma nuvem sobre a minha cabeça. É isso que eu sentia. Sabe a sensação de que uma nuvem vai passando no céu, daí ela para num determinado momento e ali ela deságua, ali ela chove. E era essa a sensação que eu tinha. E aí eu sentia muito claro no meu espírito, alguma coisa vai acontecer. Deus tem algo preparado pra gente, eu não sei que pra mim, né, pra gente, enfim. E eu não sei o que é, mas algo vai acontecer. E aí eu chorava e falava com ela e tudo. Quando passou uns dias, eu não sei se deu uma semana, nós estávamos no culto, né? E aí ia haver uma consagração. Então, no meio do culto, nós fomos pegos de surpresa ali.
E o apóstolo, né, Joel e a pastora Madalena, que são os nossos pastores, então o apóstolo falou ali no meio do culto que eles gostariam de nos consagrar a presbíteros, né? E eu tinha sentido aquilo dias antes, assim, então aquilo foi acho que uma primeira experiência que eu tive, assim, porque na hora eu tinha certeza que era aquilo. Porque era isso, era uma nuvem, era uma chuva, algo sobre a minha cabeça que ia acontecer e eu não sabia o que era. Né? Então a unção ali foi derramada, então, né? A consagração ali ao presbitério. Amém. Glória a Deus. Foi tudo muito rápido, muito de surpresa. Foi. Mas é Deus fazendo aquilo que Ele quer, né? Pastora, eu sei porque eu estou contigo, do seu lado. Mas eu queria que o povo fosse edificado em casa, né? Teve um tempo na sua vida que a depressão chegou, né? A ansiedade chegou, né? E eu queria que você contasse um pouquinho isso, né? Em que fase da vida que chegou essa enfermidade? Qual fase da sua vida que chegou essa enfermidade? Sim. Eu não sei se eu já falo sobre ou pelo processo. Porque foi uma coisa gradativa, assim, uma série de acontecimentos, né? Posso passar, então, ali para fazer um contexto, né? Hoje eu tenho 36 anos, né? Como eu falei, eu fiz esse ano agora em novembro. Mas hoje eu consigo me dar conta que a depressão, ela foi sendo sinalizada e ela foi acontecendo num processo ali que foi conduzido pelo Senhor mesmo. Quando teve uma ocasião, um fato que quando eu fui fazer 33 anos, 3 anos atrás, 2021, né? O meu filho mais novo, Bernardo, ele falava assim: mãe, quantos anos vai fazer? Eu falava 33. E aí ele falava assim: sabia que Jesus morreu com 33 anos? E eu falei: sabia, filho, é verdade. Tá, só que ele ficou uns 3 dias consecutivos falando isso. Todo momento que alguém ia falar, ou o meu marido ia falar, comentava em casa, ou alguém perguntava, né? Tá de aniversário, qual o dia do teu aniversário? E ele falava, e eu falava, né, tal dia. E ele dizia, ela vai fazer 33 anos. E sabia que Jesus morreu com 33 anos? E ele ficou 3 dias consecutivos falando isso. E eu falando, meu Deus, a criança ele aprendeu isso e só repete isso, né? Só que no dia mesmo do meu aniversário, que era um domingo, nesse ano, nós estacionamos, paramos na frente da igreja, e aí eu não sei o que surgiu o assunto, e ele falou novamente: mãe, Jesus morreu com 33 anos, né? E aí eu já tava meio cansada de ouvir aquilo. Eu falei: sim, filho, mas a mãe não vai morrer. Jesus morreu com 33 anos, eu vou fazer 33, mas eu não vou morrer. Porque aquilo eu já não aguentava mais ouvir, né? De tanto que ele repetia. Queria, se tinha alguma preocupação no coração dele, eu queria esclarecer que não ia. Bom, eu entrei na igreja, então, no culto. O culto começou e eu tava no louvor. E aí, no momento que o louvor tá tocando, o Espírito Santo fala assim pra mim: você vai morrer hoje. Seu filho tá falando, o que teu filho tá falando, fui eu que mandei dizer, você vai morrer hoje. Uau, usado por Deus. E eu lembro que eu comecei assim, a me derramar no Espírito, aquilo foi tão forte que a minha carne tremia, né? E o Senhor falava isso pra mim: hoje você morre. Hoje a velha Priscila morre definitivamente. E vai começar um novo processo. E ali começou um novo processo a partir dali, né? Muitas coisas aconteceram ali. Eu fui poder, não sei se a gente vai para depois, mas fui poder conhecer Deus, né? De uma forma que eu realmente não conhecia. E me conhecer através do que Deus tinha, como Deus tinha me criado, como Deus tinha me projetado, né? E aí eu passei por um processo ali com 35, né? Foi o ano passado, 2024. E a questão da depressão chegou, o burnout ali, né? Aquele esgotamento físico, emocional, mental, assim, realmente um cansaço. E foi ali que eu vi mesmo, que foi por volta de junho, julho ali do ano passado, que eu comecei a me dar conta que o meu corpo já estava sinalizando aquilo que a minha mente já estava processando há muito tempo, né? Porque até tu chegar um momento em que o teu corpo para, é porque a tua mente ela já chegou no esgotamento e você não viu, né? A gente não percebeu. Então foi ali que começou esse processo, assim. E fora esse episódio, né, do ano passado, né, teve algum outro momento que existiu uma fase mais difícil que essa? Ou essa foi a mais difícil mesmo? Eu acho que essa foi a mais difícil. Pra você, que você difícil. Reconheceu ali que... É interessante. Assim, no sentido de que essa força que só Cristo mesmo que pode nos proporcionar, né?
Sim. Em meio a esses momentos, né? E a gente vê o episódio até mesmo na Bíblia de Elias, né? Quando esteve na caverna, ele até mesmo pensou que ele fosse morrer. Ele foi exatamente para a caverna ali. A gente consegue trazer esse exemplo de Elias como algo depressivo, porque ele estava com aquela promessa de morte mesmo, sabe? Ele pediu, né? Sim. Então Ele já não estava mais não estava aguentando, né? aguentando, né? E o corpo físico, ele apresenta reações. Só que a gente vai muito pelo espírito. E claro, a gente está certo de ir pelo espírito, ir avançando, sempre vai dar um pouco mais, entendeu? Mas eu entendo que hoje na vida tudo é uma balança, tudo é um equilíbrio, né? E a gente precisa procurar esse equilíbrio, né? Por mais que difícil que seja, mas a gente tem que forçar isso. Esse Sim. equilíbrio emocional, esse equilíbrio espiritual, esse equilíbrio dentro de casa, com a família, com os amigos, porque tudo que é excessivo demais, uma hora vai pender, né? Vai Sim. precisar de uma reação, não é mesmo? É isso aí, é isso mesmo. E como é difícil a gente achar esse equilíbrio, né? Porque num primeiro momento, quando a gente sai de algo totalmente desconhecido, né? E entra ali onde tu descobre o que é a presença de Deus, né? O que é o Espírito vivendo desse jeito. Então, você sai de um extremo para o outro. Porque aquilo tu nunca tinha experimentado aquilo, então tu quer tudo, né? E aí você entender esse equilíbrio demora um tempo. Tu achar esse ponto, né? Da falta pro excesso. De quem não tinha nada e agora tem tudo e quer ali usufruir até a última gota, né? E esse episódio aconteceu quando você já estava em Cristo, Sim. né? Então, você não conhecia Cristo e aparentemente vivia tudo bem, né? E aí quando você conhece a verdade, a palavra diz que a verdade nos liberta, e aí você sente o que? Um decair, né? Mas eu acredito que você entendeu que era um processo, né? Era um propósito para que você fosse se aperfeiçoada, né? E não tá aqui, mas eu fiquei, até me gerou uma curiosidade. Essa fase ali dos 33 foi antes do presbitério ou depois? Que você esteve ali no altar, que o Espírito Santo falou com você? Foi depois. Depois, Foi depois. tá vendo? Então, é independente de você ter um título, de você ter um cargo na igreja, é até interessante frisar isso, né? Porque todos nós passamos por esse processo, né? Cristo quer nos conhecer por inteiro. Ele já nos conhece, mas Ele quer que nós nos revelamos a Ele por inteiro. Eu entendo dessa forma, entendeu? Porque já que eles não conhecem, mas Ele quer que nós nos apresentamos a Ele. E você se apresentou. Eu vejo Sim. dessa forma, né? Isso é bem interessante, porque assim, depois desse processo dos 33 anos, eu entrei em algo que eu realmente não conhecia. Então, eu já era convertida, já estava na igreja, eu amava Cristo. Então, tudo aquilo que eu entendia que o Espírito Santo foi transformando em mim, eu fui dando liberdade para ser transformada. Então, já tinha uma nova postura, mas eu ainda não tinha mergulhado em águas profundas. Eu ainda tinha uma resistência. E a partir dali, o Senhor, então, foi me construindo mesmo, tirando, eu acredito que matando ali a questão da insegurança, do medo, muito também daquela sensação que a gente vem, né? Assim, mas por que Deus vai me usar? Por que eu? Não, eu tô aqui, se eu creio, eu já tô vivendo com Ele, então a minha vida já tá boa, eu não preciso nada além disso, né? E a gente vê muito essa questão do chamado, o presbítero, o pastor, vai pregar, vai orar, e era algo que eu não queria. Eu estava ali, eu ajudava, eu servia, mas eu não tinha nenhuma intenção de ser pastor ou de pregar, pelo contrário, né? Quem me conhece sabe que eu fugia, eu falava, eu faço qualquer coisa, menos pregar. Não me chama pra orar, não me chama, não, eu lavo o banheiro, eu arrumo, eu fico na cantina, eu arrumo uma coisinha, eu fico com as crianças, eu vou pra dança, eu faço qualquer coisa, mas aquilo não. E aí, a partir disso, então a gente teve até um período ali de discipulado com a nossa pastora, né, com a pastora Madalena, que foi pra toda a igreja, e ali teve um dia em que ela estava falando sobre o chamado e que o Espírito Santo me constrangeu muito, falando pra mim assim, você não pode mais fugir. Eu lembro que ela falou no chamado sobre Eliseu, né, que ela fala ali que, eu não vou me recordar qual é a passagem agora, mas sobre queimar os cavalos, né, lançar a mão do arado, e eu lembro que ela falou essa passagem, aquele que lança a mão do arado e olha pra trás não é digno do reino de Deus. E eu lembro que aquilo bateu assim como se fosse um soco assim no meu peito, e eu entrei no carro e eu fui até em casa chorando. Assim, muito, muito constrangida pelo Espírito Santo. Eu falei, Senhor, me perdoa.
Me perdoa porque eu tô fugindo. Eu olhava pra Bíblia, fazia meu devocional, mas eu não queria ir profundo naquilo. Porque eu tinha uma sensação de que, assim, ó, se eu der muito vazão, vai acontecer alguma coisa e eu não quero. Se eles verem que eu tô orando, ou até Deus mesmo, né, vai me chamar pra orar, pra pregar, e eu não quero. Era tudo que eu não queria. Eu queria fugir, então eu não fazia isso intencionalmente, né? E aí, nesse dia, eu fiquei muito constrangida. Porque eu fui e o Espírito Santo falava pra mim, eu te entreguei algo, eu te escolhi, eu te chamei, você tá fugindo. Você tá aqui dentro, mas tá lá fora. Porque eu tava indo só até onde eu queria permitir, né? Eu não tava deixando Deus fazer tudo. Então, a partir dali, eu fui, então, entendendo, assim, e a partir daquele dia eu falei, Senhor, eu não vou... Tudo que o Senhor me pedir pra fazer, eu vou fazer. Eu não vou mais me esconder e nem vou mais negar, porque se o teu propósito é esse, então eu preciso viver. Eu não posso escolher até onde eu quero que Deus me leve, né? Se Ele é o Senhor... o poder dele, né? Sim, se Ele é o Senhor da minha vida e eu me coloquei à disposição, diz, eis-me aqui, não é só para aquilo que é confortável, né? E daí ali começou esse processo de mais ativação e da palavra, e aí na questão dos ministérios também, e é onde eu fui mais a fundo e vivi essa questão também ali, como tu falou, né, da questão de Elias ali e da depressão, pelo fato de que o ano passado, o ano retrasado, na verdade, que foi do marco, assim, eu acho que assim, o teu ministério tá começando, sabe? Foi o que eu entendi, que foi um sonho que eu tive, né, com o Senhor, que foi uma das primeiras vezes que eu ministrei, então depois disso, eu sonhei que eu tava num lugar, como se fosse um sítio, um retiro, assim, e era como, num primeiro momento parecia que era um trabalho, depois já parecia que era um retiro da igreja, e eu tava indo para aquele lugar buscando as minhas coisas, assim, no armário, e alguém disse, não, nós vamos dormir na casa de cima, na casa que tinha acima, assim, do sítio. E aí eu falei, então vou voltar para buscar as minhas coisas e já vou. Quando eu tô voltando para buscar as minhas coisas, eu pego as minhas coisas e vou saindo. Nesse trajeto, eu vou como se fosse sair de uma esquina para outra, assim, só que, de repente, abre um chuveiro na minha cabeça. E aquela água começa a escorrer. E eu não consigo sair dali, eu fico paralisada. Não consigo atravessar pra rua, né? Tô debaixo daquela chuva. Aquela chuva era muito gelada. E aquela chuva doía. Sabe o banho de chuva, aquele que tu pega, assim, que chega a doer no osso, que a gente treme de frio, assim. Ela era gelada, que doía os meus ossos. E eu ia me abaixando, assim, pra tentar me encolher. E eu lembro que quando eu me encolhia, eu olhava, ficava mais perto do chão, eu olhava e eu via demônios. Como se eles quisessem vir me buscar. Então eu levantava novamente e ficava em pé, assim, tremendo. E eu olhava pro outro lado. E alguém dizia assim pra mim, permanece, não desiste, permanece. No início dói, mas depois vai ficar bom. A pessoa fala, parece que no início a água dói, mas depois ela fica boa. E eu fiquei ali, eu lembro que eu ficava assim, tremendo de frio, e eu falava, Senhor, eu preciso permanecer, Jesus me ajuda. Eu preciso permanecer, pra não me abaixar. Porque toda vez que eu ia me abaixando pra me encolher, eu via como se eles quisessem me tirar debaixo daquela água e me puxar pra rua, assim, sabe? Num certo momento, aquela água para, simplesmente para. Ela começa a ficar quente e para. Quando a água para, eu viro pro lado, e quando eu viro pro lado, eu vejo duas pessoas. E numa dessas pessoas era Jesus. Eu olhava pra ele e eu tinha a nítida certeza que era ele, e eu ia àquele encontro e eu abraçava ele. Vou falar pra vocês que eu falei pro meu marido, né? Gente, eu não consigo falar determinadas coisas sem chorar, assim, porque é aquele amor que, né? Tu sente aquele amor que não tem como não transbordar, assim. Expressar então, essa se emoção, eu chorar, se eu me emocionar, vocês relevem. E aí, nesse momento, eu abracei ele, e aquela água, eu senti como se essa água, ela percorria todo o meu corpo, assim. Ela me encharcava, e era uma água quente, sabe? Ela ia inundando todas as lacunas do meu ser, assim. É algo totalmente incrível e real, porque eu lembro dessa sensação até hoje. E aí eu abracei, assim, Jesus, e Jesus me abraçou, e aí eu me dei conta que eu precisava voltar lá pra onde eu tava indo. E aí, só que eu, nessa casa, nesse lugar onde eu tinha saído, eu vi o meu marido dentro numa salinha, e eu falei, eu vou lá, preciso contar pro meu marido, sabe? Quando sai sempre, eu abracei Jesus, cara, eu preciso contar isso pra ele. E aí eu ia, quando eu ia em direção a ele, vinha uma outra moça e dizia assim, tu tá indo pra lá? Eu falei, tô. Só que eu só vou contar pro meu marido que eu ouvi Jesus. E eu entrava, falava pra ele, e ela falou, vou te esperar aqui então. Eu falei, tá. Daí eu entrava, falava pra ele e saía.
Quando eu saí, essa moça, ela não tava mais em pé, ela não tava mais vestida. Eu vi ela nua, no chão, num canto, assim, muito fragilizada, muito debilitada, assim, né? E eu dizia pra ela, vamos, tu não tava me esperando, a gente precisa ir lá. E ela, bem fraca, ela dizia assim, não, eu não vou conseguir. Vai que eu vou ficar. E eu falava, não, a gente vai. Não, a gente não vai conseguir. E aí, quando eu olhava pra saída, tinha uma pessoa com as roupas dela, mas virada de costas pra mim, e uma porta fechada. E essa pessoa na frente dessa porta. E aí eu dizia, vamos, e pegava ela, colocava assim, né, como a gente vai carregar alguém. E eu ia em direção pra sair, ela disse, viu, eu falei, a gente não vai conseguir sair daqui. Ela falava. E nisso, essa pessoa vira, e quando ela vira, eu vejo um demônio. Uhum. E aí, nesse momento do sonho, eu oro, né, estendo as mãos, repreendo aquilo que a porta abre, e eu saio. Não entendi nada daquele sonho, o Senhor foi me revelando aquilo meio gradativamente, assim. Eu entendi num dado momento que eu estava passando por um processo e que ia doer, né? Essa cura estava vindo, mas o abraço de Jesus foi a resposta para todas as minhas dúvidas. Era aquilo, era saber que no final Jesus estava ali, que ele tinha me preenchido e pronto, eu estava inteira e completa, né? Só que com o passar do tempo, foi acontecendo algumas coisas, né? Me convidaram para ministrar sobre cura interior em 2 encontros com Deus para mulheres. E eu, que nunca tinha ministrado, que nunca tinha pregado. Isso meses após esse sonho. E aí, ali Deus foi, né, me revelando coisas dali. Até então, eu achava que isso era só, então eu vou contar o meu testemunho, vou falar que eu não conheci Jesus, que eu conheci, né, tudo que eu fui curada. E essas mulheres vão ser curadas também. Só que eu não entendi que essa depressão vinha após. E realmente se doeu. E que havia aquela mulher ali debilitada e não tinha força para levantar. Eu vi ela totalmente fraca. Da mesma forma como o meu corpo não respondia na fase mais aguda da depressão. Era realmente uma dor, era um cansaço físico, né? E em seguida dali, eu ministrei, então, foi algo assim, né? Eu fiquei impactada do que Deus fez, porque eu vi as mulheres contando o seu testemunho, vindo me procurar, dizendo, pastor, obrigada, porque através da tua vida eu pude ser livre, hoje eu pude ser curada, né? Eu pude entender que há esperança, sim, assim como eu vivi exatamente o que tu viveu, eu ouvi o que você estava falando, estava contando a minha vida, foi exatamente o que eu passei. Então, isso vai levando esperança para outras pessoas, né? E após isso, eu entrei, então, assumi o Ministério das Mulheres na nossa igreja ali, né, no Sem Palhoça, no ano passado, que foi exatamente onde desencadeou, onde eu comecei a sentir esses sintomas mais intensos da depressão, né? Era algo muito contraditório para mim, porque eu estava ali à frente, né, liderando o Ministério de Mulheres, cuidando das mulheres, né, preparando cultos e tudo. E foi um destravar, assim, na minha vida espiritual. Foi um tempo de ativação, de experiência com Deus que eu nunca tinha tido, assim. Foi algo muito surreal. Eu não conseguia mensurar aquilo que estava acontecendo, assim, porque foi tão rápido e era tão profundo e era tão intenso. E eu pensava, meu Deus, eu acho que eu tô ficando doida. Não pode ser tão rápido assim, num ano, aquilo tudo acontecer, né? Mas veio, então, a depressão ali junto, né? Mas eu entendo que era o propósito de Deus ali pra isso também, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Lindo testemunho. Tem um tabu, né? Um tabu aí que o pessoal... A gente já recebeu alguns psicólogos aqui, né? Algumas irmãs que são psicólogas. Mas tem um tabu que hoje conciliar a fé, né? A medicação, o médico, enfim, procurar essa ajuda, terapia, enfim. Como que você conseguiu conciliar isso tudo? Fé, medicina, né? Porque precisa conciliar, né? Por exemplo, eu por muito tempo, eu confesso aqui, já confessei diante dos homens e estou confessando de novo, eu por muito tempo por mim não buscava médico. Inclusive para tratar isso. Não, vamos orar que passa. E já ouvi muito isso diversas vezes. Vamos orar que passa. Creio eu que toda enfermidade tem raiz espiritual. Toda. Nenhuma vai deixar de ter. Porém, todavia, é necessário a gente buscar ajuda. Sim. Eu estava agora num lugar bem bacana agora, antes de vir para cá. E o pastor que estava ministrando lá, contando um testemunho lindo sobre isso.
Mas assim, eu creio na ajuda, eu creio na necessidade de procurar ajuda. Então assim, a pergunta é, né? Essa é a pergunta mesmo. Como você conciliou fé com tratamento emocional ou médico? Então, eu busquei, né, tanto ajuda psicológica, né, a terapia, como ajuda médica, né, com tratamento ali de medicamentos. Precisei disso depois de um tempo. E a fé, ela teve totalmente inclusa nisso. Não era impossível dissociar uma coisa da outra. Por quê? Ali, como eu falei, eu entendo que teve um tempo da minha vida ali que Deus foi me desconstruindo, sabe? E a depressão, ela veio como a furo, como algo que precisa vir para fora para ser curado, sabe? Então, em todo o tempo, eu entendi que Deus estava permitindo aquilo. E que não era pro meu mal. Porque eu tinha muitos traumas ainda, muitas dores do passado, muitas coisas que da infância, da adolescência, que não podiam permanecer em mim. Óbvio que nós vamos tratando isso na caminhada, mas tem coisas que nem sequer a gente se lembra. Tem o teu modo de agir, o teu modo de pensar, a forma como tu percebe as coisas, que muitas vezes elas estão sendo balizadas a partir da tua sensação de dor, de trauma, de rejeição, de abandono, né? De sentimento de inferioridade, de incapacidade. E a gente não entende isso. Então, eu hoje consigo compreender que tudo isso, que essa depressão foi permitida, Deus, né, permitiu isso para que tudo isso explodisse. Assim, tipo, pronto. Agora é tudo ou nada, sabe? Vai vir tudo para fora. Então, isso foi muito engraçado. No meu ver, assim, hoje eu olho que tudo se conecta pelo fato de... Foi o melhor momento espiritualmente que eu vivi. Como eu falei, eu nunca tinha conhecido Deus dessa forma, Jesus. Eu nunca tinha tido tanta intimidade com o Espírito Santo. Eu nunca tinha orado tanto e buscado tanto a Deus, porque afinal de contas eu estava ali, né? Eu precisava do Senhor para fazer. Eu lembro que quando o apóstolo me ligou, falou comigo, né, sobre se eu aceitava assumir as mulheres, num primeiro momento eu levei um choque, porque foi tudo que eu fugi a vida inteira. Só que uma certeza dentro de mim dizia assim, é a vontade do Senhor. E eu falei, amém. Só que depois disso, depois que tu dá aquele sim, assim, vem aquele... Tu cai na realidade, né? E eu ficava assim pensando, meu Deus, e agora? Senhor, eu não vou conseguir. O que eu vou oferecer para essas mulheres? Eu lembro que eu chorava, Senhor, eu não consigo. Eu preciso de Ti. Eu não tenho capacidade, eu não tenho experiência. Eu não sei por onde começar. Eu não sei nem o que fazer. Mas amém, eu falei pro Senhor que eu disse pro Senhor que eu não ia mais dizer não para tudo que o Senhor me dissesse que era para fazer. Ou seja, pode vir de um homem, mas isso tem que ter uma certeza no meu espírito, uma paz no meu espírito, para que eu possa entender que é a vontade do Senhor. Sim. E, bom, né? É só você dizer isso para Deus, que vem vários convites na sequência, né? Várias oportunidades de tu dizer não e você não poder. Então, eu tive essa certeza, assim. E aí, nesse momento, eu falei, Senhor, eu preciso de Ti. Eu não posso. Eu sou totalmente dependente do Teu Espírito. Eu não tenho condições de falar nada lá na frente. Se o Senhor não estiver comigo, eu não posso. E ali, eu acredito que essa fragilidade física, essa debilidade, assim, da questão do esgotamento mental, físico, ele veio muito a calhar com a dependência que Deus estava querendo gerar em mim, sabe? Porque realmente eu falei, eu dependo de Ti. Sem Ti eu não posso fazer nada. Eu pedi para Ele isso, Senhor, eu preciso que o Senhor esteja comigo e me conduza e que o Teu Espírito faça. Eu sei que é poder em Ti, que eu sou só um vaso. Mas a minha insegurança, o meu medo, as palavras que eu cresci ouvindo, tu não faz nada direito, você não presta pra nada, tu não é boa em nada, é burra, é lenta, né? Eu ouvi a minha infância, eu cresci ouvindo essas palavras infelizes, assim, de falta de sabedoria, né? Que a gente sabe, né, que os nossos pais e a gente como pais também precisa alertar. Então, isso tudo queria vir nesse momento, assim, como que você vai liderar as mulheres agora? Se tu não é capaz, se tu é insegura, se tu não faz nada direito, entende? Então, aquilo estava tentando batalhar ali contra aquilo que Deus estava me chamando para aquele momento. E aí, o Senhor me levou nesse nível, não, eu vou te mostrar. Eu creio que o Senhor falou assim, sabe? Eu vou te mostrar para tu ter certeza que eu te chamei para isso, porque muitas vezes eu coloquei isso em dúvida, eu dizia, será que Deus me chamou mesmo? É coisa da minha cabeça. Será que... Porque o inimigo tenta o tempo inteiro, né? Sim.
E para eu te mostrar que sou eu 100%, que eu te chamei para isso, então eu vou te mostrar que tu vai depender de mim e eu vou te conduzir. E assim foi nesse tempo. Então eu ao mesmo tempo que eu sentia a questão ali, e eu vou falar que a depressão, tá, gente, ela não é assim só a questão do eu vou ficar no quarto escuro chorando. Ela dá vários sinais. Ela vem de um simples cansaço físico, de você acordar parecendo que não dormiu a noite inteira. Eu lembro que eu tinha dificuldades, né? Meu esposo tá aqui para falar, para dobrar roupa, para lavar a louça. O mínimo esforço que eu ia fazer, parece que a minha bateria estava sempre no 1%, que acabava que eu não conseguia. Se eu parasse e me escorasse assim, eu realmente dormia em pé. Como se a minha mente fosse desligar, né? Então, tinha semanas ali do culto das mulheres, as coisas que eu tinha que pregar, que eu tinha que preparar, as semanas que eu praticamente não saí de casa. E eu falava, Senhor, o que eu vou entregar? O que eu vou fazer, Senhor? Só pela tua graça, pela tua misericórdia. E eu ia pro meu quarto, e eu ia pra madrugada, e eu não pensava em nada. Eu só ia adorar ele e ficar com ele. E aí, quando chegava naquele dia, então, né, pela graça, pela misericórdia dele, o Senhor me dava a palavra. E era um grande mover, né? Eu recebi, junto com a depressão, junto com a dificuldade, eu recebi novos dons do Senhor, eu tive novas descobertas, eu recebi ativações espirituais, né? E isso para mim era um contraditório, porque a minha carne tá fraca, mas o meu espírito tá mais vivo do que nunca esteve. Como assim? O que tá acontecendo? Né? A gente sempre ouve aquilo. Se a pessoa tá deprimida, ela tá com alguma coisa. Se a pessoa tá com depressão, então é algum pecado, é algum trauma, ou ela não tá orando, ela precisa conhecer Deus, ela precisa orar. E pra mim eu falava assim, peraí, Senhor, mas eu tô te conhecendo como nunca agora. E o meu corpo ainda continua apresentando esses sinais. Não é possível. Então, espiritual eu sabia que não era. Não podia ser. Entende? Porque senão o meu espírito ia estar apático. E não estava. Eu estava mais fervorosa do que nunca. E é interessante no sentido de que você estava numa posição de liderança. Por quê? Porque você queria levar algo diferente para as suas discípulas, né? E você estava vivendo um outro contexto. Mas esse contexto que você estava vivendo, Deus estava te aperfeiçoando. O teu espírito estava sendo aperfeiçoado para te até mesmo obter a revelação, obter o entendimento daquilo que o céu queria te mostrar, daquilo que o céu queria te usar como profeta nesse tempo, como atalaia mesmo do Senhor, né, para outras pessoas, para que outras pessoas pudessem ser edificadas, né, outras mulheres pudessem ser edificadas, né. E existe uma palavra do Senhor, algum versículo, uma palavra profética mesmo que você sentiu, não, esse é o start, e a partir de agora, algo que borbulha até hoje no teu coração, que você lembra, né, uma palavra? Foi muito sobre a dependência mesmo, né? Sobre, como Paulo fala, né? Que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso foi o que me balizou assim o tempo inteiro, né? Quando eu estou fraco, então eu estou forte. Aquele espinho na carne, né? Porque essa força não vem de mim, vem dele. Só que essa fraqueza, ou seja, essa submissão, eu entendo assim, você se colocar debaixo e entender mesmo, Senhor, eu realmente não posso nem parar em pé. Se o Senhor não me conduzir, se o teu espírito não me sustentar, eu não consigo ir lá e nem dar boa noite para as pessoas, não consigo orar por ninguém, não consigo nem ajudar ninguém. Afinal de contas, eu, né, tô precisando de ajuda, digamos assim, né? Então, isso foi sempre, assim, que é o poder dele. É ele. O quanto mais eu me sinto vulnerável, quanto mais eu me sinto dependente, mais eu sou forte nele, no poder dele que opera, né, através da minha vida. Então, isso foi o que eu sempre busquei, assim. Sempre esteve no meu coração. Até porque é bem engraçado que eu lembro que após os cultos, assim, nós orávamos, era aquele mover glória para a glória do Senhor, assim. Eu via muitas mulheres voltando à vida mesmo, na questão da ativação espiritual, dos dons, aquilo que estava meio ali apagado. E algumas vinham no final do culto para mim, meu Deus, pastora, que culto foi esse? Uma irmã ali que é, né, muito usado por Deus, falou, pastora, quando a senhora estava orando, eu vi o céu aberto em cima da sua cabeça, né? Vi um clarão, eu via elas me relatando coisas assim, que a percepção que tinham ali. E eu só ficava pensando assim, meu Deus, elas nem sabem que eu não consegui lavar meu cabelo essa semana, né? Era algo que somente eu sabia e que as pessoas não sabiam. Mas era total dependência do Senhor. Porque por mim eu não poderia estar ali, eu não conseguiria estar ali, né? E
E aí, quando eu entendi, então, voltando à pergunta ali do Gui, quando eu entendi que isso não era espiritual, eu pensava, bom, mas então eu preciso buscar ajuda para o meu corpo, para minha carne. Então, eu fui sendo direcionada a buscar tratamento, eu comecei a fazer terapia. Quando chegou essa questão da sobrecarga física ali mesmo, do cansaço físico, eu precisei tomar medicamentos, porque eu entendi que o meu cérebro, ele estava, né, deprimidos, as minhas conexões ali neurais, os hormônios, né, que estimulam o cérebro da gente, eles estavam realmente em baixa, e eu precisava tratar para que eles comandassem o meu corpo. Afinal de contas, no meu espírito estava tudo certo, o Senhor estava me conduzindo, e eu sempre tive essa certeza. E eu até glorifico a Deus pela vida da minha psicóloga, né, a Gizi. Já estou há 1 ano fazendo terapia e ela me ajudou muito nesse processo. Sempre validando a minha fé, assim, sempre testemunhando também muitas coisas que eu contava para ela e as coisas como Deus ia me conduzindo, né? Sempre tive esse apoio de nunca... não é porque é terapia, não é porque é ciência, não é porque é médica, que isso tem que ir contra Que vai barrar a Deus. tua Muito fé, pelo que contrário, vai, a minha fé é aquilo que né, acredito. vai Porque te impedir, né? isso, até porque é Ele o criador de todas essas coisas. Nada Sim. existe se não for pelo poder dele, Sim. né? Tudo está debaixo do poder dele, né? Tudo se manifesta e se move e só faz efeito por conta do poder dele, né? Sim. Então foi um período, assim, difícil, mas que o Senhor foi colocando pessoas, né? O tratamento foi me dando esse direcionamento de entender, separar as coisas. Entender o que é o teu espírito, entender que Deus está ali. Não é porque o cristão passa por provações que Deus não está ali. Muito pelo contrário, ele sempre está ali. E a gente precisa compreender isso, né? Ah, mas se eu tô assim, se eu tô assado, se eu tô em Deus, então era para estar tudo perfeito. E não, isso não tira Deus desse lugar, né? Até eu lembro que meu marido tá aqui para testemunhar, né? Que eu sempre falei isso. E ele ficava muito preocupado porque viu o estado que eu tava ali. Mas eu sempre dizia para ele, eu tô bem. Eu não me sinto abandonada. Me sentia ruim, assim, nessa questão da debilidade física e tudo. Mas eu não me sentia abandonada. Não era uma depressão do tipo assim, ó, ai, Deus, tu me abandonou, por que eu tô passando por isso, Senhor? Que tristeza, que vontade de morrer, que alguma coisa, assim, sabe? Não, e isso eu sei que foi obra do Senhor, em todo tempo ele dizendo, eu tô aqui. E eu senti ele ali, porque era impossível não sentir. Ele borbulhava, ele saltava, o Espírito estava sempre ali, né? E eu dizia isso pro meu marido, né? Pro Gui, eu falava, fica tranquilo. Eu sei que Deus tá comigo, vai dar tudo certo, vai passar. Eu não tô desesperada, não me sinto abandonada por Deus, sabe? Isso era uma certeza tão grande no meu coração que o Senhor permitiu, porque, né? Pela nossa carnalidade, a gente sempre vai duvidar, né? Então, não é obra nossa, mas é do Senhor mesmo, de mostrar que tá ali, se fazer presente e mostrar que tá presente, né? Na nossa vida, assim. Então, a gente ouvindo isso e ver tudo que ela passou, né? Como eu tava junto, tava do lado, eu vi esse processo. Mas você que... Não vai dar tempo de falar tudo, né? Mas você que tá em casa, que quer uma segunda, ou terceira, ou quarta parte, vai colocar lá na descrição lá, que você quer mais uma parte. Eu não sei quanto tempo temos ainda aqui, né? A produção... Tem mais uma pergunta, produção? Ó, a produção disse que dá para tocar mais uma pergunta. Mas o que eu queria que deixasse bem claro pro pessoal, né? São 3 perguntas numa só aqui. Mas eu vou começar elaborando elas aqui. A primeira coisa, né? É um recado para aquelas pessoas que estão passando por esse processo. Processo de depressão, sabe? Que não estão vendo saída, não estão vendo uma luz no fim do túnel. Né? Estão cansadas, desanimadas, não conseguem mais, não conseguem nem se levantar de uma cama. Eu queria que você liberasse uma palavra sobre a vida dessas pessoas e também eu queria falar sobre ministério, né? O que você quer que as pessoas entendam dentro do ministério? Pessoas que estão passando por esse processo. Porque assim, ó, para muitas pessoas é muito vergonhoso falar. Eu estou passando por um processo de depressão, mas eu estou em Cristo. Você falou agora. Eu estou em Cristo, como que eu estou passando isso? O que as pessoas vão falar? Desculpa, vou abrir o verbo aqui. Que as pessoas pensem o que elas quiserem. Que elas achem o que elas acharem. Os maiores homens que pregaram o evangelho, homens de Deus, passaram por processo na vida deles. Processo a qual o Senhor nunca abandonou eles. Então, assim, primeiro essas 2 perguntas. O que você diria para essas pessoas que não estão vendo luz no fim do túnel, passando por depressão? Vou começar por essa, então. Quando você se encontra
num lugar desse, a gente pode falar várias coisas, né? A gente pode falar, vai buscar ajuda, tem a terapia, tem a medicação, tem a oração, vai buscar um aconselhamento. Mas o primeiro ponto tudo vai levar para Jesus. Você precisa encontrar, sabe? Clamar e buscar o amor dele e entender que nele vai estar essa fonte, esse direcionamento. Eu não poderia ter buscado uma terapia primeiramente sem ter buscado ele. Ele é clamar por ele, é buscar a presença dele, é estar com ele, é entender que tem um Deus que me ama tanto, que não vai me abandonar no meio de um processo, que não vai me deixar órfão, que não vai me deixar só, que não vai me deixar vagando, né, em meio ao mar aberto, mas é buscar o Senhor e clamar mesmo, Senhor, eu não tenho forças. Por muitas vezes eu disse, Senhor, eu não tenho forças. Eu só tenho lágrimas. Eu ajoelhei, dobrei meu joelho e falei assim, eu só tenho lágrimas. Mas eu tinha a presença dele e o Senhor ali foi curando meu coração. Ele foi me dando aconchego, me dando colo. Eu sentia perfeitamente, assim, sabe, o toque do Senhor dizendo, eu tô aqui. E ainda que as minhas lágrimas rolassem, eu sabia, eu tô aqui. Filho, eu posso não impedir o teu choro, mas eu tô aqui. E eu vou te direcionando. E assim o Senhor foi me levando, me conduzindo. Vai por aqui, procura essa pessoa. Então, entenda, consiga separar aquilo que você precisa para agora. Eu preciso buscar ele, porque ele tem a direção, é ele somente a resposta, é ele que vai te mostrar o caminho para que você possa começar a trilhar essa jornada de cura. Mas qualquer coisa, qualquer subterfúgio antes ou isolado, sem a busca do Senhor, não vai funcionar. Não vai resolver. Ele é a nossa bússola, é ele quem vai te mostrar. Então, a primeira coisa é clama. Eu pude experimentar um Deus presente, um Deus que até então, embora eu buscasse minha vida toda, eu achava que era um Deus que estava nos céus e que não tinha esse contato de um pai, de estar próximo, mas eu pude sentir, como naquele abraço. Eu vivo aquele abraço hoje. Tem muitas vezes em que o Senhor fala, vai e abraça essa pessoa, e eu posso sentir a mesma sensação que eu senti de Jesus, eu sinto que essa pessoa também está sentindo esse abraço. Então, o Senhor quer te abraçar em todos os dias. Só precisa ir ao encontro dele, vá. Não fique preocupado com aquilo que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar. Você sabe o que tem dentro de você e o Senhor te conhece melhor do que ninguém. E ele está sempre, sempre, sempre te esperando, porque há cura sim, há plenitude sim, há um amor transbordante que supera qualquer dor, qualquer culpa, qualquer trauma, qualquer situação que está nele, somente no colo dele, né? Amém. A gente já está encaminhando então para a reta final. Mais uma última pergunta. Ninguém vai falar. Faltou uma pergunta, eu acho, né? Era duas? Não sei se eu respondi a outra. Então, agora eu não sei. Acho que eu acabei respondendo essa outra pergunta já, para o pessoal não ficar com vergonha de falar. Acho que foi na questão do ministério, né? Não sei se... essa pergunta agora que eu ia mesmo frisar, sabe? Isso, é bom. Nessa sua nova fase, naquilo que o Senhor tem colocado nesse novo tempo para você. Existe uma palavra no seu coração para essa nova fase sua que você está vivendo no ministério? Sim, o Senhor colocou, o que o Senhor colocou no meu coração é sobre isso que eu acabei de falar ali, né? Fazer com que as pessoas também possam conhecer esse amor e entender que há um lugar ali. Eu entendo que o Senhor não gera uma ferida, não tem uma ferida aberta para que não gere um testemunho, né? Então eu entendo que isso que eu passei, isso que eu vivi, ele gerou um fruto. E esse fruto, ele precisa ser repassado. Então, eu sinto muito hoje esse direcionamento do Senhor. E é mais do que um direcionamento, é um desespero na minha alma. Assim, eu vejo algumas situações, pessoas, mulheres que chegam e eu fico pensando, Senhor, ela não pode continuar vivendo sem sentir o teu amor. Essa pessoa não pode continuar encarcerada dentro de si mesmo, sabe? Sem entender que é a liberdade no teu amor, sem entender que há coisas que quando a gente te encontra, nada pode tirar de nós isso, né? Então, eu tenho clamado por isso, sabe? Por esse direcionamento, por levar para as pessoas compreender que é assim, ainda que a gente não veja, ainda que as pessoas duvidem, o Senhor, o amor que é nele, assim, é um rio, é uma fonte inesgotável, sabe? E como o livro de Efésios ali, eu acho que eu tinha separado até o capítulo 13 ali, que Paulo fala, né? Olha, eu oro, eu me ponho de joelhos e eu oro, acho que é o 14, para que vocês possam conhecer,
né, a profundidade do amor de Cristo, a largura, a altura, o comprimento, para que vocês estejam realmente enraizados nesse amor, ou seja, para que isso seja tão real, que as raízes de vocês estejam ali, né? Então, é sobre isso, sabe? Estar enraizado nesse amor é um lugar onde ninguém tira você dali. Pode vir a depressão, pode vir a tempestade, pode vir qualquer situação, você tem a certeza que está firmado, que o amor dele é o teu chão, é o teu sustento, é a tua base. Sente, se preocupa, mas nada, nem ninguém pode tirar daquele lugar, sabe? Eu olho ali Paulo também, quando ele fala, olha, a gente vê várias passagens onde ele escreve, né, as igrejas, as comunidades locais dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, e isso é uma coisa que fala muito no meu coração, porque eu falo assim, um homem livre dentro de uma cela, escrevendo para homens em cativeiros e soltos. Por quê? Porque quando você entende quem você é e quem Deus é, ninguém mais pode te colocar num cárcere. A depressão não te coloca num cárcere. A enfermidade não te coloca num cárcere. A situação financeira não te coloca num cárcere. Ah, pastora, mas tu não é... Ai, gente, desculpa. Tu não é uma super heroína. No crente não é de ferro, né? A gente sente. Mas sentir é uma coisa. E se colocar dentro, perder a tua esperança, perder a tua fé, esquecer quem Deus é, em quem você tem crido, é naquele que te coloca de pé, que te dá o sopro de vida, que faz as coisas acontecerem na tua vida, que do nada cria, né, a vida, é outra história. Então, assim, eu estava com o meu corpo debilitado, mas o meu espírito era livre. Então, a depressão pode tentar parar o meu corpo, mas o meu espírito, ele borbulhava como nunca. E Paulo é um homem a quem eu me inspiro muito na palavra, porque é isso, sabe? É viver hoje em tribulações ministeriais, pessoais, relacionamento com filho. Mas cara, quando Jesus fala isso, sabe? Aquele em que Jesus libertar, né? Aquele que o Filho do Homem verdadeiramente será livre. É isso, se você não libertou, não encontrou Cristo ainda para ter o teu coração e a tua mente livre, qualquer coisa pode te prender. Porque você está suscetível, é qualquer cadeia, qualquer cárcere, é um cárcere emocional, é de um trauma, é de uma decepção. Agora, quando você entende que Cristo vive em você, como Paulo fala, né? Ele pode estar com as mãos amarradas, ele pode estar contido numa sala, mas o espírito dele está com Deus, ele está ali assentado nas regiões celestiais e ali ele tem tudo. Há uma liberdade no Senhor. É uma liberdade, sabe? Não tem como algo conter aquilo que há dentro de você, né? E aquilo que há dentro da gente quando é do Senhor, sabe? Então, isso eu acredito muito, assim, que tenha sido um divisor de águas na minha vida. É entender que ser amigo, né, de Deus não me isenta de tribulações, não me isenta de dores, não vai me livrar, não vai impedir que as minhas lágrimas rolem, mas eu sempre vou saber que eu tenho um lugar em Deus. E Deus sempre vai saber que, independente de todas as situações, eu vou continuar amando Ele. Né? A gente vê ali que Jesus não chega a tempo de impedir a morte de Lázaro, né? Marta questiona, sim. Maria questiona e fala, se você estivesse aqui, né? Jesus era amigo íntimo de Lázaro, eles cresceram, Jesus amava Lázaro, a Bíblia fala isso, Jesus amava Lázaro, mas ele não chegou a tempo de impedir a morte. Porém, a Bíblia não relata nenhum questionamento de Lázaro quando ele sai. Quando Jesus diz, Lázaro, sai para fora, ele não olha para Jesus. O próprio Cristo até mesmo chora, né? Mediante essa dor, esse luto, né? Exatamente. Lázaro não olha para Jesus e diz assim, meu amigo, por que tu não chegou antes? Ele apenas se alegra e crê e vive aquele milagre. Por quê? Não havia dúvidas. Jesus tinha tanta certeza, eu creio nisso, tinha tanta certeza do amor de Lázaro por ele, que ele sabia que independente da hora que ele chegasse, esse amor não ia mudar. Quando a gente é amigo de Deus, se Deus se atrasar no nosso relógio, ele tem certeza que isso não muda. Não muda o nosso amor, não muda a nossa fé. Sabe, tem coisas que o Senhor não vai evitar. E tá tudo bem, porque ele continua sendo Deus, ele continua sendo a mesma pessoa. O meu amor não muda, a minha esperança nele não muda. Quem ele é pra mim não muda. E a gente, como cristão, precisa entender hoje que a gente precisa ter essa consciência. Viver com Deus não é viver um mundo de flores, é viver tribulações, você entender que nada muda, que ninguém pode arrancar de nós o amor dele. A vida eterna, aquilo que ele conquistou por nós, quem nós somos nele. E que tudo isso aqui,
como Paulo fala, eu considero perda. Todas as coisas pelo pleno conhecimento, né, da glória de Deus, pelo conhecimento de quem Deus é, tudo isso aqui, para mim... O Senhor tem ministrado muito no meu coração que nós precisamos a cada dia mais viver por fé mesmo. É uma coisa mesmo literal, que mesmo que não tenha a xícara, mesmo que não tenha o celular, mesmo que não tenha a mesa, mas eu tenho a fé, entendeu? E a única coisa que vai nos restar para o final dos dias, final dos tempos, sempre vai ser a fé. É como a gente está falando de liberdade, esperança, nada mais vai poder nos tirar isso, a fé, entendeu? Sim. Nem a fé, nenhum conhecimento, nem essa certeza, essa convicção de liberdade em Cristo, sabe? Então, posso não ter nada, mas a fé eu tenho, e isso ninguém vai poder tirar, sabe? Quando o Filho do Homem chegar aqui, achará fé? Achará fé na terra. Achará fé na terra. Pastora, obrigado, né, pela presença. Creio que vai ter outra oportunidade para a gente estar conversando, né? Tá se alegrando. Você que está assistindo, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, né? Ative as notificações ali para estar recebendo ali tudo que a gente coloca de conteúdo. Nos procure lá também no Instagram, podcast Conhecendo Jesus, @podcast Conhecendo Jesus. No TikTok também, como o Gabriel falou no começo. E foi uma honra, um prazer ter você aqui nesse dia. Muito obrigado. Uma noite. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastora. Obrigada. E até a próxima. Até mais.